Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio Conquistar 2022. Eu me chamo professor Tairone Santos, sou professor da matéria de Geografia e hoje estaremos com mais uma temporada. Aproveite esse momento para nos seguir nas redes sociais, @conquistar.seducam, tirar aquela selfie e nos marcar na hashtag Conquistar22. Vamos para o episódio de hoje. No episódio de hoje, os grandes biomas no Brasil, a formação vegetal brasileira e seus diferentes biomas. Detalhamento da cartela, os biomas brasileiros e os impactos ambientais das últimas décadas. Agora nós vamos para o nosso desafio 1. Então vamos para o nosso primeiro desafio. A pergunta é: será que uma onça pintada, que está adaptada à floresta amazônica, na região norte do nosso país, teria, nos dias atuais, alguma dificuldade em se adaptar na região sul do país, dentro do bioma Pampa, que pertence ao estado do Rio Grande do Sul? Então preste atenção a essa questão, hein? Tem algumas palavrinhas aqui que podem nos ajudar a descobrir, a desvendar esse mistério. Adaptada a quê? Será que ela está adaptada à questão do seu habitat, a questão do ecossistema? Então vamos se ligar nessas palavras-chave aqui. Será que ela se adaptaria? Será que isso aconteceria nos dias atuais? Então preste atenção nessas palavras aí, que aí nós vamos conseguir responder essa questão. Bom, pessoal, vamos responder o nosso desafio número 1. E para responder o desafio, é claro, nós temos uma convidada muito especial. Está chegando aqui no nosso estúdio nesse momento. Olha só, coisa bonita, coisa linda. A onça pintada, né? Então, um dos maiores felinos aqui da América, que vai nos ajudar a responder esse desafio agora. Então, pessoal, a onça pintada é um animal que já fez parte do bioma Pampa. Então, quando eu falo do bioma Pampa, eu estou falando ali do território do estado do Rio Grande do Sul. Historicamente, como esse animal já fez parte desse bioma, mas hoje ele já não faz parte. Então hoje ele já é considerado extinto, né? Então o extinto já não existe mais naturalmente, justamente por conta do fator da caça predatória e a destruição do seu habitat natural. Então o habitat natural eu entendo como a casa desse animal, então onde ele convivia e tinha ali a sua cadeia alimentar. Então, logo seria muito difícil que hoje essa espécie, em condições atuais, né, ela fosse capaz de prosperar, então conseguisse se desenvolver na atualidade com as condições atuais. O que eu entendo como condição atual? Ali a gente tem a questão do espaço geográfico, então, que já foi modificado, né? Então temos ali o processo de urbanização, tem as cidades que estão muito próximas, tem a questão da vegetação que já foi suprimida, né? Então esse animal ele teria essa dificuldade de se relacionar por conta da vegetação, da questão climática também, que já foi mudada, e além do mais, a própria cadeia alimentar. Então, apesar de ser um animal que está lá no topo da cadeia alimentar, mas se ele não tiver outros animais que estão abaixo da sua cadeia, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir prosperar. Então, infelizmente, se eu fosse colocar esse animal de forma espontânea hoje nesse tipo de bioma, ele não teria nenhuma chance de prosperar, a não ser que fosse introduzido em uma reserva de proteção integral, que ele tem todos os cuidados. Infelizmente, esse animal não teria chances hoje em condições atuais, apesar desse animal já fazer parte também de outros biomas, ele tem uma facilidade de participar de outros biomas, né? A gente tem ele na região amazônica, tem no bioma da Caatinga, no Cerrado, como a gente vai ver mais à frente, mas no bioma Pampa não teria condições. Mas afinal, você sabe o que seria um bioma? Aqui no Brasil nós temos 6 biomas predominantes. Então, nosso primeiro bioma aqui da região amazônica, dos estados da região norte. Nosso segundo bioma aqui é do Pantanal. Próximo bioma de Pampa, que está na zona sul, estado do Rio Grande do Sul. Próximo bioma. Aqui na parte mais do Nordeste temos a Caatinga.
próximo bioma. E aqui mais na parte central do Brasil, no espaço, temos o bioma do Cerrado. E na zona litorânea aqui, zona costeira, temos o bioma da Mata Atlântica. Então, qual seria a base conceitual do bioma? Para o IBGE, o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. Então, ele é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação. Então, você tem uma predominância de vegetação contínua e pode ser identificada a nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. Então, são resultantes de uma diversidade de fauna e flora própria. O bioma também pode ser conceituado como uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo, a altitude, entre outros critérios. Então, o bioma ele é importante justamente por conta da biodiversidade. E o que seria essa biodiversidade? Então, a biodiversidade é a diversidade de formas de vida na Terra. Então, inclui todos os seres que fazem parte de um ecossistema, desde as plantas e animais até os micro-organismos menores. Aqui a gente pode perceber algumas imagens, né, desse tipo de biodiversidade. Então, uma riqueza aqui de animais que fazem parte dos diversos biomas brasileiros. Então, a importância da biodiversidade e dos ecossistemas dentro dos biomas. A biodiversidade a biodiversidade de formas de vida na Terra, ela inclui todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, desde plantas e animais a micro-organismos. A biodiversidade contempla também a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais, como naqueles com interferência humana ou antrópicos. Então, o que são ecossistemas? São justamente sistemas formados pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem em perfeito equilíbrio. Então, aqui nessa imagem, né, nós percebemos aqui a presença da tartaruga marinha. Então, está numa região que ela está habituada a conviver e ter interação com outros organismos vivos. Então, vamos ao nosso desafio de número 2. A floresta amazônica, ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo. Quais seriam as principais consequências se toda essa floresta deixasse de existir? Então, aqui nós temos um desafio, né, hipotético, né? Então, quais seriam essas consequências a curto e a longo prazo se toda essa biodiversidade, se todo esse ecossistema, ele em um instante ele sumisse do mundo? Quais seriam as consequências? Vamos refletir, vamos pensar e aí nós vamos tentar responder essa questão, certo? Então, dentro dos biomas, temos também a questão do impacto ambiental. Então, conceitualmente, o impacto ambiental ele pode ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, que pode ser resultante de ação antrópica, então, ação direta do homem sobre o meio ambiente. Mas também, no entanto, pode ser o resultado de acidentes naturais. Então, a gente tem como exemplo a explosão de um vulcão, um choque de um meteoro, um raio, etc. Como sociedade, precisamos repensar a relação com a natureza e buscar soluções para lidar com a rápida perda da biodiversidade e com as mudanças climáticas que estão acontecendo. É preciso interromper imediatamente o desmatamento e manter os biomas saudáveis para que possamos garantir as gerações futuras. Aqui no mapa nós podemos observar a dimensão dessa região amazônica, né, tão importante para o nosso planeta, tão vital, e aí seria inimaginável pensar essa região se deixasse de existir para o mundo. Então, a região amazônica aqui como fonte quase que inesgotável de biodiversidade, além da fauna, da flora. Então, seria impossível pensar o mundo sem essa região hoje, né? Ainda sobre o nosso desafio, precisamos, como sociedade, repensar nossa relação com a natureza e buscar soluções para lidar com a rápida perda da biodiversidade e com as mudanças climáticas. Um passo muito importante nesse caminho
é justamente parar imediatamente o desmatamento e manter as florestas saudáveis e em pé. No caso, a floresta amazônica, que nós acabamos de ver nesse desafio. Quais seriam essas consequências, né, em relação a esse desaparecimento da região amazônica? Então, teríamos as seguintes consequências. Esse desaparecimento dos mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados que compreendem a região amazônica, então é uma vasta região geográfica, né, um espaço geográfico muito grande, um território muito grande, então implicaria em consequências sem precedentes. Perderíamos, a princípio, 20% da quantidade de água doce na Terra. Então, todo o ciclo de chuvas estaria comprometido justamente por essa perca de quantidade de água. Também, em relação ao regime dos rios da Amazônia, teríamos uma perca muito grande em relação à questão da agricultura, em relação à utilização da água potável para as famílias a nível regional e a nível mundial a longo prazo. Além também da extinção de quase metade das espécies de plantas e animais do planeta. Então, relembrando mais uma vez que a região amazônica ela abriga muitos animais e muitas plantas. A grande parte das plantas, por exemplo, ainda são desconhecidas, né? Então, essa região ela é um berçário muito grande para essas espécies, né? Além do que, também esse desaparecimento dessa região iria alterar o regime de chuvas em todo o mundo, podendo aumentar a temperatura global em até 0,7 graus Celsius. Então, seria uma consequência direta para todo mundo, né? Todos os continentes, aí, a Europa, a África, as Américas. E isso representaria um comprometimento do equilíbrio climático mundial. Então, esse equilíbrio ele é fundamental para outras atividades econômicas, como a agricultura, como as cidades, né? Como outros setores continuarem se desenvolvendo. Então, a gente pode perceber que teríamos perdas mundiais, né? Não somente locais. E daí a importância, né? Relembrando aqui, da gente manter esses recursos saudáveis, né? Evitar a todo custo a questão do desmatamento, a questão da poluição, fazer a nossa parte enquanto cidadãos, né? Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então, no nosso desafio de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre os biomas, né? Então, os biomas brasileiros, vimos que são 6 biomas principais, que são regiões onde o clima, onde a geologia e o território eles são semelhantes, e aí a gente tem a predominância, né, de alguns fatores para justamente ter essa regionalização. E aí eu convido você, se quiser saber mais sobre esse assunto, pesquise sobre os biomas mundiais, então os grandes biomas terrestres, né? Então a gente vai ver que existem outros biomas similares aos nossos biomas brasileiros, e aí você pode estar aproveitando para revisar esse tipo de conteúdo, que é muito importante para as provas de vestibular e para o próprio conteúdo da grade escolar. Nesse momento agora, então para aí o que você está fazendo, vamos tirar a nossa selfie para ficar registrado aí esse momento, certo? Vamos lá, prepara aí a câmera. 1, 2, 3... Aproveite também, se você não segue nossas redes sociais, então vai lá, tá aqui na tela, ó, @conquistar.seducan, e também não deixe de marcar nossa hashtag conquistar22. Muito obrigado e até a próxima.